Você deve ter visto o título desse vídeo e deve ter pensado: vai dar merda, 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 vai dar merda. Interessante. E deve ter lembrado de alguém na sua vida que é extremamente insuportável. E esse vídeo é um vídeo um tanto quanto descontraído, onde eu compartilho com vocês as minhas experiências diárias, onde pode ser útil para você ou não, né? Vai saber. E se esse assunto já chamou a sua atenção, fica comigo até o final, vai valer super a pena e eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes, se inscreve aqui no canal, não custa nada, é esse botãozinho vermelho que está aparecendo aí no finalzinho da tela e aperte no sininho com a opção todas. Eu estou notando que as pessoas não estão pegando todos os meus vídeos porque não estão ativando esse sininho de notificações. É tão fácil, não vai cair seu dedo não, gente. É só clicar aqui, ó. Clicou, inscreveu-se, sininho de notificações, todas. Porque assim que eu publicar um dos meus vídeos, você vai ser notificado e você vai ficar sabendo quando eles forem publicados. Te aguardo nos próximos vídeos, então não se esqueça. Ative esse sininho aí, tá bem? Tá bem? E dessa forma, você se inscrevendo, você vai fazer parte do nosso grupo de desintoxicados aqui nesse canal. E assim vai conseguir transformar esse país num país desintoxicado. E não se esqueça de deixar aquele teu joinha, aquele teu curtir, aquele teu like, que é super importante para esse canal. É sua forma de nos ajudar aqui a produzir mais vídeos e sermos relevantes aqui nessa querida plataforma. Dessa forma, o YouTube entende que estamos sendo relevantes para você e vai nos indicar para outras pessoas. E dessa forma, esse canal vai poder espalhar a sua linda e maravilhosa palavra. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo que está desintoxicante. O ano de 2022 foi um ano realmente muito complicado, um ano difícil, um ano pesado. Eu não sei se para você, se você teve essa impressão que eu tive, mas que todas as pessoas, ao meu ver, estavam num modo emputecidas. Não só por causa de 2022, pelas coisas que estavam acontecendo em 2022, mas por esses 4 anos que a gente viveu de uma situação no mundo totalmente estranha. Teve a pandemia e teve o governo brasileiro, não foi só aqui no Brasil, foi geral, foi no mundo inteiro, estava passando por, e está ainda passando por dificuldades. Mas aqui no Brasil, em especial, as pessoas estão vivendo um fenômeno muito bizonho. Não só bizonho, estranho, não só estranho, bizarro. Foram 4 anos de pura bagunça no nosso cotidiano e também o nosso governo, que foi um tanto quanto atrapalhado em alguns aspectos. Já começamos o ano passado um clima de eleições. Dá para imaginar? Isso nunca tinha acontecido aqui, isso foi um fenômeno aqui no Brasil. E foi muito complicado porque, imagina, logo em janeiro, a galera já estava falando sobre eleição. E sabe aquela galera do tempo do colégio? Sempre tinha 2 grupos no colégio. Uns que eram os mais do fundão e os que eram mais nerd. Sempre foi assim, dividido no colégio, né? Os mais estudiosos e os mais bagunceiros. Sempre foi assim. E não foi diferente no nosso cotidiano, porque o protagonismo estava na mão de 2 pessoas. Um do lado esquerdo e outro do lado
direito. E esses dois personagens, eles se degladiavam entre si e se retroalimentavam num ciclo vicioso de toxicidade. E essa toxicidade foi parar na mente das pessoas. E as pessoas, meu amigo, começaram a fazer os grupinhos. E esses grupinhos eram totalmente tóxicos. O lado L estava querendo revanchismo e não concordava com o lado da bala. E esse lado da bala era o que estava governando o nosso país. E era complicado porque um achava que tinha moral, bons costumes e falava sobre a liberdade. E o outro também. Só que a diferença desse lado é que a gente já tinha passado pelos governos dele. E era bem complicado porque deixou uma marca no nosso país. E essa marca a gente carrega até hoje. Então imagina, um grupo defendia o B e o outro defendia o L. E essa discussão, galera, veio não só para o debate político, veio para grupos de família, grupos de amigos, grupos de trabalho, tudo que é grupo. E esses grupos estavam polarizados. E quando a gente fala em polarizados, a gente está falando de pessoas tóxicas. Ao meu ver, todos eram bons. Tanto do lado, não estou falando da pessoa protagonista B e L. Eu estou falando das pessoas que acreditavam nessas ideologias. O lado B eram pessoas boas e o lado L eram pessoas boas. Tinha alguns ali, outros aqui que não eram tantos, e não são. A gente sabe. Mas o problema é que estava infiltrado nas nossas famílias. Eles conseguiram entrar na nossa mente e no nosso coração. E brasileiro é muito sentimental. Então imagina que inferno astral. Todo dia tinha sempre uma briga por causa disso. No trabalho, no grupo ou na própria casa. Eram brigas entre irmãos, brigas entre pais e filhos, entre amigos, entre colegas, porque cada um queria estar certo. E ninguém queria debater sobre isso, ninguém queria entender o outro lado. E no meio desses dois lados apareceu o terceiro grupo, que foi chamado carinhosamente de os omissos. E eu fazia parte dos omissos, pelo menos eu fui classificado como omisso. Mas essa omissão não era bem uma omissão. Só que as pessoas não entenderam. O lado A criticava os omissos e o lado B criticava os omissos. E os dois finalmente conseguiram concordar que o problema deles eram os omissos. O que tem a ver, cara? Os caras assim feito eu sofriam pra caramba, a gente sofria bullying todo o tempo. Ah, você não para de falar! Só que, ao invés de conversar com essa pessoa e tentar explicar e mostrar o ponto de vista, elas burramente criticavam essas pessoas. E eu tava no meio, e todo dia era essa cachorrada. Eu chegava no trabalho e tava. É Bolsonaro! Bolsonaro! É Lula! É Lula! É Lula! Lula! É Lula! É Lula, porra! Vai perder, viu? Ei, vai dar Lula, viu? Eu vou pegar minha arma. É Lula, é Lula! É Lula! Lula, Lula, é Lula! É Lula, sim. Boa tarde. Boa tarde, o quê? Desce aí pra você ver! É Lula, é Lula! Lula! Bolsonaro! Eu me sentia assim, sabe aqueles ratinhos que ficam no canto da parede assim com medo e dizendo, Deus, me tira daqui. Era mais ou menos isso que eu ficava me sentindo. Eu acho que não foi só eu, foi outras pessoas também. O ambiente de trabalho estava tóxico. Estava um ambiente onde as pessoas se degladiavam umas com as outras. E eu me diverti. Mas eu me divertia de uma forma mais saudável, entendeu? Deixa eu tentar explicar, você não está entendendo. Eu me divertia porque eu entendi o lado dos dois, mas, ao meu ver, todos os dois estavam errados. A filosofia de B e de L, eu não concordava com nenhuma das duas,
Porque para mim as duas estavam erradas. O B soltou o L e o L estava querendo voltar pro poder. Não faz sentido para mim. Ou eu acho que não faz sentido em canto nenhum do universo. O melhor de tudo, a cereja do bolo para mim, foi os debates políticos. E os debates políticos, cara, é sério, eu pegava um balde de pipoca assim, sentava na frente da televisão, pegava o controle e dizia: pra que Netflix? Tem debate político hoje. Eu quero rir. Não teve um debate sério. E não era um negócio assim que ele chegaria e diria assim: senhor presidente, eu estou muito contente em estar aqui para poder discutirmos questões importantíssimas sobre o futuro do nosso país, a administração do nosso país, a nossa economia, as questões importantes do nosso país. E o B poderia responder educadamente, porque ele era um cara muito educado, então era isso que a gente esperava que ele respondesse. Claro, é importante termos essa discussão no tocante aí dessa questão. E ele podia começar falando assim: bom, a gente poderia começar discutindo a respeito da economia. Acredito que temos que reduzir a desigualdade e termos mais propostas para o aumento da economia do nosso país. E B poderia responder assim: concordo, mas também acredito que só podemos chegar na questão de aumentar a economia se a gente fizer políticas públicas de livre mercado e de redução de impostos. É isso que as pessoas sérias desse país esperam, que pessoas que estão se candidatando para o cargo mais alto da nossa hierarquia do país sejam pessoas sérias. Sabe quando você olha para aquelas pessoas e notam nelas que elas são líderes e que elas são pessoas sérias que vão tratar seriamente das questões sérias do nosso país? Seja sincero, não é isso que você espera? Eu também. Mas não foi assim. Foram pessoas que estavam ali nos debates só para lacrar. Esse parangoleio todo aí sempre dava em confusão. E essa confusão sempre ia para os debates dentro de casa, trabalho, escola, faculdade, nos grupos de amigos, nos grupos de trabalho. Ou seja, tudo girava em torno de política. E as pessoas perderam o jeito de se comunicar com as outras pessoas que não fosse ligado à política. As pessoas não conversavam coisas mais naturais, tipo: olá, como é que foi o seu dia? Bagacei. Menino, bebi demais. Rapaz, peguei doença veneno. Rapaz, peguei uma coceira. Não foi bem assim. As pessoas só falavam de política e isso estava muito chato. E aí aconteceu um belo dia. Foi algo assim. Quando eu cheguei no trabalho, estavam discutindo, como sempre. É Bolsonaro, Bolsonaro, é Lula, é Lula, é Lula, Lula, é Lula, é Lula, porra. E eu já tava tipo que, sabe, muito já saturado e vendo aquela confusão e o isentão e isso, aquilo outro em cima do muro e tal. E foi quando eu soltei algo que nem eu sabia que eu podia fazer. Bolsonaro, esse companheiro aí, agora há pouco tava dando entrevista, parecia até mamãe falei, falando merda, dizendo pra todo mundo que bateu um clima aí na venezuelana e fui lá na casa delas. Foi nessa hora que eles pararam e olharam pra mim e eu fiquei pensando. E aí os outros que eram do lado L começaram a olhar pro lado B e dizer assim, ó, já tirando onda com eles, só que eu não queria dar a entender que eu tava do lado do L, porque era o lado do L. Tipo, o Nine não. E aí, do nada, eu comecei a tentar improvisar e saiu essa. Para admitir, Lula, para admitir, eu estava lá apenas para mostrar que eu estava mostrando a realidade das meninas. Só isso. Agora você não, Lula. Você mente. Você mente o tempo todo junto com a imprensa lixo. Você
Simplesmente, Lula, eu estava lá querendo só ajudar as meninas, entendeu? Mas todo mundo te conhece, Lula. Todo mundo sabe esses 16 anos que você estava lá, Lula. Acabando com a vida dos cidadãos brasileiros dessa pátria amada Brasil. E aí, a galera do lado B, que é a galera mais aflorada, tipo, a flor da pele mesmo, olharam pra mim com um ar tanto quanto de desprezo. E eu já fiquei do outro lado. Quem é que vai ser o primeiro tapa aqui? Quem? E aí o lado B olhou para o lado L e ficou. Foi nessa hora que eles perceberam que eu estava tentando brincar com a situação e começaram a rir com a minha interpretação tosca. E aí continuei a minha interpretação tosca. Bolsonaro. Todo mundo sabe, Bolsonaro. Lá quando eu era presidente, Bolsonaro, tu dizia pra todo mundo que me amava, Bolsonaro. Todo mundo sabia que tu me amava, Bolsonaro. Era pra cima, pra baixo, é Lula pra cá, Lula pra lá. Agora fica dizendo pra todo mundo, toda imprensa por aí que não gosta de mim. Esse mentiroso fingido não gosta de mim. Mentiroso. Mas para vocês terem ideia que o tanto quanto esses dois são tóxicos, eu comecei a discutir comigo mesmo. E um começava a xingar o outro usando a minha voz. Lula, você é safado, Lula. Você fica dizendo para todo mundo, por aí que eu não aumentei o salário mínimo. E Lula, Bolsonaro, você não entende de Brasil, Bolsonaro. Você não sabe o que é Brasil, Bolsonaro. Eu estava aqui muito antes, Bolsonaro. Muito antes de você, Bolsonaro. Muito antes do Brasil ser Brasil, Bolsonaro. Eu criei tudo, Bolsonaro. Eu vim pra cá, era tudo um mato. Não tinha nada, Bolsonaro. Não tinha estrada, não tinha colégio, não tinha casa, não tinha nada, Bolsonaro. E foi eu que fiz casa. Foi eu que fiz água. Foi eu que fiz o céu. Foi eu que fiz tudo, Bolsonaro. Não tinha energia, Bolsonaro. Eu fui lá embaixo, pegar energia com a mão e trazer pra cá, Bolsonaro. O que é que você fez, Bolsonaro, nesses 4 anos, Bolsonaro? Nesses 4 anos, Bolsonaro. Nesses 4 anos. Nesses 4 anos, Bolsonaro. O que é que você fez, Bolsonaro? E os dois começaram a se degladiar um com o outro, aquela briga toda, e de repente teve que vir uma autoridade para apartar esses dois. Quem era? Quem? O nosso Batman brasileiro. Parado aí, seus meliantes! Vocês estão acabando com meus sonhos! A propósito, vocês gostam de paçoca? E foi dessa forma que acabou aquela discussão e a paz reinou naquele meio. E sempre que tinha uma discussão, eles diziam assim para mim: Alex, imita o Lula! Alex, imita o Bolsonaro! E assim a gente foi tentando levar aquele clima assim de tentando levar a brincadeira um com o outro. E foi assim que a gente conseguiu superar o clima de eleições, que foi o do ano passado. E se os dois debatessem da forma que eu falei anteriormente, seria a coisa mais linda de se ver, os dois meninos conversando naturalmente. Mas, como eu disse, não foi bem assim. E eu fiquei pensando, sabe? E pensa aqui comigo. Já pensou se ao invés de um jornalista apresentar o debate político, fosse um humorista? E ele pegaria Lula e Bolsonaro não para fazer perguntas pertinentes, mas sim para tocar lenha na fogueira mesmo, entendeu? Fazer perguntas para que eles se auto-matassem um ao outro. Pô, ia ser muito engraçado, velho. Que era o que estava precisando. Eu acho que era isso. Vou dar essa ideia. É isso que o Brasil tá querendo. Ia ser melhor que Big Brother, que Fazenda, que Casa dos Artistas. Não, Casa dos Artistas é velho, né? The Voice. Ia ser o programa mais assistido da face da Terra, do universo, velho. E tipo assim, ia ser um cara, um humorista. Ele chegaria lá no palco, porque ele tava ali apenas para atiçar os cachorros, entendeu? Então, o
seria o palco e 2 cadeiras. Então o apresentador entraria e faria isso. Estamos começando aqui mais um debate político. Essa noite está incrível, está sensacional. E hoje nós trouxemos 2 candidatos que vão fazer a alegria de você, de todo o Brasil, nesta noite. Nós trouxemos para vocês os convidados Lula e Bolsonaro. Palmas para esses 2 candidatos. Minha gente, é como se colocasse um gato e um rato na mesma caixa e fechasse tudo com arame farpado e fita durex. E isso entra Lula e Bolsonaro, os 2 sérios, olhando um para o outro. E os 2 se sentam e ficam se olhando, querendo um, de alguma forma, maquiavelicamente, fazer o mal. E aí começaria as primeiras perguntas. E vamos começar a primeira pergunta dessa rodada, desse primeiro debate, aqui entre esses 2 caras totalmente civilizados e educados. E vamos começar com ele, que falta um dedo, para o seu Luiz. Seu Luiz, o que você acha de Bolsonaro? E Lula, com um certo ar de superioridade, responderia mais ou menos assim: Bem, companheiro, eu acho que Bolsonaro é o melhor ator de comédia que eu já vi em todos os tempos. Olha só, Lula, é o seguinte, eu não sou ator, eu não sou comediante, eu não sou ator de comédia, ok? Eu sou um presidente de verdade, inclusive eu sou tão de verdade, que hoje estou aqui sendo um patriota e pintei o meu cabelinho de verde para demonstrar meu patriotismo, tá ok? Porque isso aqui, meus eleitores entendem que é um código que só eles sabem e entendem porque são patriotas. Eu estou caracterizado de verde para mostrar as coisas das nossas bandeiras, porque somos patriotas de verdade. Coisa que você não é, Lula. Você não é. Aí o apresentador, vendo toda aquela bagaceira, iria perguntar para Bolsonaro: e você, Bolsonaro, o que você acha do candidato Lula? Então Bolsonaro, com ar de superioridade, iria responder da seguinte forma: olha só, todo mundo sabe que esse aí é o bandido que roubou milhões e milhões do povo brasileiro. Ah, Bolsonaro, você é um idiota. Deixa eu tomar esse golinho de cama aqui que é muito bom. Lula, você não pode ir comigo, Lula. Você já viu eu fazer o meu abdominal? Eu sou muito mais forte, Lula. Você não sabe do que está falando, Lula. Todo mundo sabe que eu tenho história de atleta. E eu vou te acertar a porrada, Lula. Aquele tua flexão era piada, menino. Você tá por fora. Tu não sabe o que é isso, não. Eu trabalhei na meteorologia. Eu pegava um peso o tempo todo. Aquela tua maromba, aquele tua flexão ali não tava com nada. Não era tu que tava fazendo flexão. Era o mundo que tava fazendo flexão em você, Bolsonaro. Tu é uma piada, Bolsonaro. Eu te quebro em 2 tempos, Bolsonaro. Te faço de pirão, Bolsonaro. Tu é muito fraco, Bolsonaro. Eu vou dar na tua cara, Bolsonaro, agora. Eu já tô perdendo a paciência contigo, Bolsonaro. Dá que eu te dou outra. Vai, dá que eu te dou outra. Cara aqui, ó. Dá que eu te dou outra. Seu vagabundo. Bem, meus amigos, como vocês puderam ver nessa primeira rodada de perguntas e respostas, que esses 2 não concordaram em nada. Então, nós vamos para um breve intervalo e continuamos com esses 2 que, pelo que estou vendo, não consegue se separar por um só minuto. Mas, peraí, vocês 2 param de brigar. E assim o debate continuaria nesse clima gostoso, calmo e tranquilo, que todo mundo ia se divertir, ia rir, ia ficar felizão no outro dia. Mas brincadeiras à parte, esse assunto é um assunto muito sério, que pessoas tóxicas em ambientes tóxicos não é brincadeira. E você pode ter vivido isso com alguém, ou você pode ter sido esse alguém. Então, se você fez isso com alguém, reveja seus conceitos. Se possível, peça desculpa. Eu sei que existem pessoas que fazem isso na malícia, eu sei disso, não é o seu caso. Mas você não sabe o estrago que pessoas fofoqueiras, pessoas
que falam mal dos outros, falam pelas costas, afetam as outras psicologicamente. Isso é muito grave. E eu venho levando isso num tom de humor até aqui para te dizer que este assunto é muito sério mesmo. Mas agradeço por você estar comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos vídeos assim que postar aqui na plataforma. E me diga, você passou por isso nessas últimas eleições? Me conta aí como é que foi, como é que você sobreviveu a tanta toxicidade, se ainda está tóxico o ambiente que você está. Eu vou ficar muito feliz em escutar os seus comentários, ok? Mas eu vou ficando por aqui, agradeço demais a sua atenção e a sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!